lá na Serra da Beleza, chegou a ver os ETs pegando minério no rio para a nave deles. Então, eles conseguem, mas por curtos espaços de tempo. Nós tivemos um caso muito importante ali, no meados dos anos 50, o Valtor, que ficou no Pentágono durante anos, ele era um ET. Temos uma outra mulher, que o nome dela era Dolores, que apareceu num congresso de ufologia, a testa dela era isso aqui. Ela era muito alta, as mãos dela enormes, tem várias fotos dela. Ela era um ET, então alguns deles conseguem permanecer por curto espaço de tempo. Mônica, muita gente falou sobre você pra mim, querendo entender sobre a incorporação de um extraterrestre. Muitos incorporam entidades, existem os médiums, né, que sentem ou chegam próximos, não necessariamente incorporam. Como é incorporar um extraterrestre? Não é, porque extraterrestre não incorpora, sabe? Porque ele tem corpo. Tem dois tipos de seres de outros planetas que frequentam o nosso planeta. Os extraterrestres têm corpo físico, eles estão vivos como nós. E tem os ultraterrestres, que já não têm mais corpo físico, já atingiram um nível de evolução que independem da reencarnação. Ou simplesmente porque estão mortos. No planeta deles, então não tem corpo físico. Mas tendo um corpo físico, eles não praticam a incorporação literalmente como os mentores do planeta Terra fazem. Primeiro porque o DNA é diferente do nosso. Você não tem compatibilidade de DNA. Segundo, porque todo o processo mediúnico se baseia na emissão de uma vontade do emissor que encontra uma resposta no médium, estabelece um circuito através da glândula pineal. Então, o mentor passa a sua mensagem. Se o médium é consciente, a mensagem é telepática e o médium transmite do jeito dele. Tipo, a sua casa é branca, médium, sua casinha é branquinha. Entendi. Tá? Adapta. Adapta. Se você é semiconsciente, já o mentor passa a mensagem ele próprio. Por quê? Porque ele assume o cérebro do médium e ele comanda toda a vocalização. Certo. Então, a chance de animismo, a chance de mistificação, se bem que mistificação nunca tem espírito, é só piada mesmo. Mas no animismo, você dificulta muito para o médium interferir quando é semiconsciente. Na inconsciente, que hoje é muito rara, tem um deslocamento total do perispírito do médium e aí o espírito vai e assume o corpo físico dele. Aí não tem risco nenhum de animismo, não é nada. Por isso que o Kardec, quando fez a codificação do Livro dos Espíritos, usou muitos médiuns inconscientes, porque tinha que haver uma limpeza, uma curadoria da obra. O Kardec era muito sério nesse aspecto, ele era um cara ascético, então, óbvio, era mais sério. Por isso que ele veio para essa missão. Os ETs, eles usam um outro sistema. Exatamente porque eles não conseguem, é tão rápido o download deles para nós, que o cérebro do médium ia entrar em frangalhos, então ia ter cisalhamento neuronal, quer dizer, ia ter rotura até da estrutura. Então, sabe aquele fio de prata que conecta o perispírito ao corpo físico, que entra aqui atrás, no mesencéfalo e tal? Eles se conectam nesse fio de prata. Esse fio de prata, ele assume, através do sistema ativador reticular ascendente, nós assumimos o corpo, através do SARA, sistema ativador reticular ascendente. E a gente manda no corpo através desse SARA. É como se fosse o cabo da internet que você vai lá e conecta. Eles assumem o nosso SARA e eles fazem um download de informação numa velocidade muito grande, mas eles estão no nosso cérebro, nós estamos conscientes, mas é tão forte, é tão rápido o download que você não consegue interferir. Isso é a canalização de um ET. É real, né? Tem muita gente hoje que está mistificando ET. Então, essa questão de ET ou não é algo que debate-se há muitos anos. Sim. E eu, inclusive, já entrevistei algumas pessoas aqui, ufólogos, enfim, que conversamos sobre essas questões. Me causa ainda um pouco de estranheza e gostaria que até que você pudesse me falar alguma coisa que de repente me fizesse entender. Como é que a gente não consegue conviver, estar aqui junto? Por exemplo, eu sou humano, você é um ET, vem de outro planeta. De qual planeta você vem? De tal planeta. E conviver assim. O que impede disso acontecer? E sendo que deixamos tão claro
que isso é uma realidade. Não, na terceira dimensão, a nossa atmosfera está cheia de metal pesado. Se a gente pegasse um Homo habilis, um Homo erectus, que é mais perto, um Homo sapiens, diante do dilúvio bíblico, trouxesse para hoje, ele ia viver minutos, porque isso aqui não é ar para se respirar. Nós nos adaptamos geneticamente a essa loucura. Né? Para eles, a atmosfera não é necessariamente respirável. Segundo a nossa gravidade, para a maioria deles, ela é mais densa. Então ia ser exaustivo. Não é que eles não venham, tem N contatos, principalmente ali na Chapada dos Guimarães, por exemplo, você tem contatos físicos. O próprio Petit, que esteve aqui com você, lá na Serra da Beleza, chegou a ver os ETs pegando minério no rio para a nave deles. Então, eles conseguem, mas por curtos espaços de tempo. Nós tivemos um caso muito importante ali, no meados dos anos 50, o Valtor, que ficou no Pentágono durante anos, ele era um ET. Temos uma outra mulher, que apareceu, o nome dela era Dolores, que apareceu num congresso de ufologia, a testa dela era isso aqui. Ela era muito alta, as mãos dela enormes, tem várias fotos dela. Ela era um ET, então alguns deles conseguem permanecer por curto espaço de tempo. O Valtor deve ter tido alguma mudança genética para poder permanecer. E essas diferenças físicas, por exemplo, você fala sobre a testa, a altura, o tamanho das mãos e assim por diante, ainda são 2 mãos, 2 olhos, um nariz, uma boca. Quando nós somos adâmicos, nós somos a raça Dan-Cadmon. Então, você tem várias etnias na galáxia. Uma delas é a adâmica, que é a nossa, que é a mais frequente, a mais populosa. Quer dizer, o número maior de planetas tem a nossa conformação de hominal. Mas você tem planetas onde são reptilianos, você tem planetas onde são aquilinos, você tem planetas onde são zeta-reticulianos, que aliás é o ET mais conhecido, né? O baixinho, cabeçudo, de olho grande, de 1,20 m. Então, você tem várias etnias, né? Então, assim como na Terra você tem etnias diferentes, certo. Imagina na galáxia também. Muito mais. E como constata-se essas diferentes etnias de extraterrestres? Porque já tem muito material a respeito disso, tem muita hipnose feitas por pessoas muito sérias, em que os hipnotizados, abduzidos ou contatados, descrevem, mas sob hipnose, então é confiável. O Thiago Tiquete, da revista UFO, lançou um livro, acho que uns 10 anos atrás, sobre etiologias, né, etnias, né, as raças. Muito bom livro, de muito peso de pesquisa, porque ele é um bom pesquisador. Então você tem muito material que fala sobre isso. Fora do Brasil, você tem muito material. A questão dos veículos. E são essas naves que estamos acostumados a ver como em filmes, etc? Ou não necessariamente? É tudo teletransporte? Chegam assim, não, tem nave. Você tem o teletransporte, mas você tem naves de diferentes modelos, dependendo da raça que as traz. Mas, sinceramente, tem um monte de gente vendo nave hoje que é feita no planeta Terra. Como assim? Sim, nós temos muitas naves nos Estados Unidos. Eu posso até te passar imagens de naves pilotadas por humanos, desenvolvidas por humanos, escoltadas por helicópteros Tomahawk. Né? Aquelas naves triangulares pretas são americanas, elas não são de fora da Terra, são da Terra. Engenharia reversa ou não, nós temos naves. Sim, entendi. As nossas naves. Sim, mas em tese, discos voadores, em tese, UFOs. Entendeu? Em tese, mas não são. O que eu entendo, e desculpe minha ignorância no assunto, imagina, até para aprender, mas essa questão que questionamos tanto com as naves é a capacidade de alterar direção tão rapidamente, ou seja, as aeronaves que conhecemos, elas vão numa direção, elas fazem curva, elas fazem manobras, mas elas não dão ré. Então, e esse é o grande diferencial entre as verdadeiras naves extraterrestres com as naves feitas aqui. Elas não têm a dirigibilidade deles. Então, principalmente porque eles andam em campo antigravidade. A melhor maneira de eu te descrever a forma deles se deslocarem é antigravidade. E as nossas naves ainda não têm esse recurso. Então, a dirigibilidade das naves que são construídas como se fossem UFOs, tá? Certo. É o que é o diferencial para você saber se você está vendo uma nave de outro planeta ou se você está vendo uma nave dita de outro planeta, mas construída na Terra. Como os stealth, aqueles que o radar não pega, por exemplo. Esse é um avanço. Isso é uma engenharia reversa. Os Estados Unidos têm aviões assim fabulosos, né? E a China também tem. Pois é. E a Rússia também tem. Quer dizer, esses caras têm. Por quê? Porque eles têm engenharia reversa.